Uma questão recorrente do debate contemporâneo, particularmente pelo prisma do olhar ocidental, é a sensação de uma crise de hegemonia, de uma ausência de comando. Essa ausência de comando poderia estar associada ao fato de que os Estados Unidos estariam nesse olhar, abandonando em alguma medida a liderança da estrutura institucional montada no pós-guerra das instituições multilaterais, e por outro a China não teria condições de assumir esse papel. Isso faz eco a uma literatura muito influente, que explicou a crise do entreguerras nos mesmos termos, de uma crise de hegemonias ou de falta de liderança, de um Estados Unidos que à época tinha a musculatura, mas não o conhecimento e o desejo de liderar, e uma Inglaterra, um Reino Unido, que tinham o conhecimento enquanto um império para liderar, mas não tinham mais a musculatura. E no meio dessa crise de transição de hegemonias, o mundo mergulhou na maior recessão, na maior depressão da sua história e também em duas grandes guerras mundiais. Será que estamos vivendo algo parecido? Será que chegou ao fim a liderança dos Estados Unidos? Será que emerge uma nova liderança? Será que estaremos vivendo um período de turbulência e de caos? Bom, são perguntas que estão jogadas no debate dos meios de comunicação, no debate melhor informado na academia, num debate de política para o qual não há uma resposta, simplesmente porque a história está em curso. Vamos olhar um pouco mais alguns atores e em que termos esse debate aparece. Uma dica, seguindo aí a The Economist, extremamente influente, é a discussão que está nesse vídeo, que é um bom resumo dessa questão, pelo prisma do que nós assistimos no mundo pós-pandemia, ou em meio à pandemia. Na edição física, da qual aquele vídeo é parte, exatamente fala sobre isso, de como momentos de crise podem trazer oportunidades para mudanças. Por exemplo, a crise financeira, a partir da falência do Lehman Brothers em setembro de 2008, mas era uma crise que vinha de 2007, criou espaço para ampliação do G7, ou pelo menos para que o G20 financeiro passasse a ter um maior ativismo. O problema é que, no contexto da pandemia, há a ausência de um movimento semelhante. No momento em que essa pandemia está acontecendo, há conflitos crescentes entre as principais lideranças internacionalmente. E a ideia de fazer tudo o que for necessário para vencer a crise sanitária ou os problemas econômicos não tem uma reverberação no plano internacional. Então isso está causando, por parte dos analistas, esse tipo de pergunta: quem está no comando? Quem vai liderar esse processo? Um ator? Uma coalizão de atores? De que forma a humanidade vai conseguir superar desafios que não são nacionais, mas que são internacionais? E o que a The Economist sugere é que no meio da pandemia o que está acontecendo é o movimento prévio de competição entre Estados Unidos e China segue ganhando força. Em especial, nós estamos no ano eleitoral nos Estados Unidos, essa retórica tem sido predominante em todas as áreas. Então nós estamos assistindo isso dia a dia. Então toda a tensão, que é a tensão tecnológica, direitos de propriedade, atenção sobre a liderança econômica e política, tudo isso ganha contornos maiores neste momento em que o mundo precisaria, para enfrentar um problema que não respeita fronteiras geográficas nem hierarquias, algum grau de coordenação, tanto na área sanitária, quanto na área econômica, quanto em todas as outras áreas. Isto não está acontecendo. E revela o quê? Os Estados Unidos estão decadentes, não estão decadentes, a China vai ocupar o papel, não vai ocupar o papel dos Estados Unidos, este vácuo, como os demais atores devem reagir a este movimento. É este o debate que aparece recentemente e que ganha contornos cada vez mais intensos. É isso o que nós vamos ler, por exemplo, nas instituições e naqueles veículos, naqueles veículos acadêmicos ou veículos de comunicação que
são extremamente influentes. Então, na edição de março e abril da Foreign Affairs, tem toda essa discussão, né, da possibilidade dos Estados Unidos estarem abdicando deste papel de liderança global. O professor Graham Allison, historiador que tem um trabalho extremamente interessante sobre a ascensão e queda de grandes potências, né, o Destiny for War é um livro que eu recomendo muito, mas os artigos dele na Foreign Affairs também reflete sobre isso, né, sobre que tipo de conflito pode estar surgindo neste novo contexto. O olhar histórico é um olhar extremamente rico e útil para tentar não desvendar o futuro, mas perceber os movimentos que nos trouxeram até aqui. Notem que o establishment político dos Estados Unidos, até muito recentemente, particularmente naquele período em que a unipolaridade pareceria estar se impondo, do pós-Guerra Fria, do fim da União Soviética, e a ideia de que o conceito de disputa por esferas de influência entre os grandes poderes, depois da queda da União Soviética, estava obsoleto, não tinha mais sentido. A Condoleezza Rice, secretária de Estado no governo Bush, vai falar nesse sentido. E da mesma forma, o John Kerry vai falar sobre isso, outros secretários de Estado, tanto republicanos quanto democratas, né, afirmavam a mesma coisa. O John Kerry falou que a doutrina Monroe estava finalizada, não tinha mais sentido. Será que esses pronunciamentos, tanto de republicanos quanto de democratas, não de teóricos, mas de políticos, de lideranças, de pessoas que exerceram a diplomacia, a liderança da diplomacia dos Estados Unidos nos anos 90, nos anos 2000, faz sentido hoje? A resposta é que pouco provavelmente. Né? Mais uma vez, a competição entre grandes potências, entre Estados Unidos, China e Rússia, volta à ordem do dia. Né? Só que a questão é entender qual é o papel que cada ator vai ter nessa competição e que tipo de mundo vai se desenhar. O Graham Allison afirma claramente que a unipolaridade acabou nesse artigo e que, portanto, nós estamos em meio a uma reacomodação da ordem internacional com os atores buscando esferas de influência, como nós vimos em outros momentos históricos na Guerra Fria ou como nós vimos no século XIX, por exemplo. Mas como é que nós vamos moldar esta nova ordem? Com conflito? Com guerra? Sem guerra? Que tipo de guerra? E como os atores que não têm capacidade de moldar a estrutura, que não têm poder estrutural, como diria Susan Strange, vão se comportar. Na questão tecnológica, isso é mais premente ainda, porque essas tecnologias estão moldando o futuro da produção, o futuro do consumo, o futuro da capacidade do governo, e a disputa por essa liderança tecnológica talvez esteja na raiz de boa parte dos aspectos atuais. A China avançou muito mais do que os demais atores imaginavam, e avançou com autonomia e avançou sem estar na esfera de influência do poder político do Ocidente ou do poder político dos Estados Unidos. É isso que causa um grande desconforto. Então nós estamos vendo uma luta que é uma luta entre poderes, mas é uma luta entre poderes que detêm as tecnologias que vão moldar a esfera da vida humana por futuro. E nessa luta, as empresas e os estados estão juntos. Se vocês forem ver no movimento mais recente, isso é basicamente agora, final de agosto de 2020, as grandes empresas da área de tecnologia que estão sendo ameaçadas pelas congêneres chinesas, grandes empresas dos Estados Unidos, claramente estão se alinhando à política de contenção da ascensão da China. Porque não é uma disputa somente por liderança tecnológica, é isso e uma disputa por mercado. Então a posição das grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que estavam muito adiante, né, estão vendo a concorrência forte das empresas chinesas, uma concorrência mais forte do que as empresas japonesas ou coreanas foram capazes de fazer. E isso está realinhando as políticas. Por isso que eu insisto, não existe uma dicotomia Estado-mercado. O que existe é a junção entre empresas competitivas e estados fortes ou empresas não competitivas e estados fracos. Onde é que países como o Brasil vão se posicionar? Bom, a história está em curso. Agora, não existe nada próximo daquilo que os manuais de economia falam como liberalismo econômico. Existem, sim,
níveis distintos de relações entre Estado e mercado ao longo do tempo e em cada momento do tempo, e existem níveis distintos de eficiência em como esses arranjos se desenvolvem. Na edição de maio a junho de 2020, essa mesma questão volta, né, em que internacionalistas se perguntam se nós vivemos no fim da era das grandes estratégias, e se os Estados Unidos não deviam fazer exatamente isso, recuar de uma visão de moldar o mundo a partir dos seus valores. Isso é parte do debate que está colocado, e portanto não seria necessariamente ruim, né, pensar pequeno. Da mesma forma, o olhar aqui é que a política externa dos Estados Unidos do pós-guerra teve esse internacionalismo liberal, a ideia de priorizar as instituições multilaterais e influenciar para que essas instituições funcionassem aos moldes da visão dos Estados Unidos de mundo. E que a administração Trump é uma força disruptiva sobre isso, sobre um princípio que organizou a política externa tanto em governos de republicanos quanto em governos de democratas, como nós vimos anteriormente. Então a ideia de que vai ser possível manter não é a grande estratégia de predomínio por parte dos Estados Unidos, na visão desses autores, né, seria uma quimera. O poder está mudando a sua natureza, está se difundindo de outra forma no plano internacional, e é muito difícil os Estados Unidos moldarem autonomamente esse mundo. E que, portanto, talvez todo esse movimento anti-establishment que nós assistimos, inclusive desde os Estados Unidos, possa não ser suficientemente forte para moldar. É claro que isso é a visão dos autores, não é? A história leva o seu curso. Os Estados Unidos, aí eu estou fazendo a minha leitura na administração Trump, exatamente quer remontar isso, e não necessariamente há que se olhar para esse processo como um abandono dos Estados Unidos da ordem liberal, mas o redesenho dessa ordem para o interesse estadunidense. Trata-se, de novo, de um exercício do poder estrutural, mais do que simplesmente um abandono a uma certa ordem. Se essa ordem não é mais interessante para o establishment dos Estados Unidos, na visão dos seus estrategistas, que se mude a ordem. Os Estados Unidos têm poder para isso e estão criando dificuldades para a China de forma cada vez mais explícita. Se isso será suficiente ou não será suficiente, não sabemos. Um outro olhar sobre isso, né, enfatiza, né, que é um olhar de quem está percebendo, né, mais claramente, que tem uma maior proximidade da perspectiva chinesa, é simplesmente entender que a China, que parece forte, talvez esteja enfraquecida nesse momento histórico, diante dessa tentativa de contenção. Uma liderança do Xi Jinping que foi mais proativa internacionalmente, colocou a China mais ativa no mundo, pode estar agora enfrentando uma competição de fora, particularmente dos Estados Unidos, que irá fragilizar a própria ascensão chinesa. É uma possibilidade. A pressão crescente da China é o que esse artigo, sobre a China, é o que esse artigo está tratando. Não se sabe exatamente se essa pressão vai ser suficiente para mudar a estrutura política chinesa, mas há alguns, que pensam que é possível que essa pressão de fora para dentro modifique a estrutura política chinesa. De novo, trago a polêmica, trago as questões, não tenho como trazer as respostas, porque ninguém tem as respostas. As respostas virão da história. Ainda pegando trabalhos recentes, publicados em 2020, nós observamos exatamente esse tipo de contorno do debate. Um debate sobre a saída dos Estados Unidos dessa questão de uma hegemonia sobre a ordem global, e que isso não necessariamente seria algo negativo. Então, será que de fato há esta perda de capacidade dos Estados Unidos liderar? Então, existem múltiplos pontos de que a ordem global está em crise, argumentam os atores. A incapacidade de responder globalmente de forma coordenada a um problema tão grave como a pandemia.
E isso implica, de novo, um ecoar uma vez mais, não é, da ideia da decadência, né, dos Estados Unidos, né, de liderar a ordem global. Os autores acham que essa visão de decadência dos Estados Unidos, que emerge recorrentemente, ela tem se demonstrado consistentemente errada, mesmo que agora a administração Trump coloque essas políticas nacionalistas, né? A realidade é, na visão deles, diferente, né? Esse mundo complexo está, né, forçando os Estados Unidos a terem que tomar novas posições. E isso pode ser uma dinâmica que altera, de fato, a capacidade, não é, de projeção de influência internacionalmente, né, no meio desse crescimento do que muitos autores estão dizendo, né, que é uma ordem iliberal, né, e isso é algo que preocupa, porque essa decadência, né, que no passado não se verificou, que era uma promessa de decadência, agora vem de dentro, e isso pode conformar uma perda de capacidade de influência por parte dos Estados Unidos. Na visão dos autores, esse declínio poderia, neste contexto de abandono dos Estados Unidos, dos seus próprios valores e visão de mundo, não ser cíclico, mas ser permanente. Mas, de novo, isso é uma percepção deste momento. A história está sempre em aberto. Pode parecer frustrante o caráter inconclusivo de um debate como esse. Eu peguei alguns exemplos somente, mas não. O fato é que esse debate acadêmico reflete uma movimentação política que é diferente daquela que nós observávamos nos últimos anos. Por isso que eu procurei pontuar em muitos momentos que havia um consenso no establishment dos Estados Unidos de que a era dos conflitos entre grandes potências tinha ficado para trás. Que a ideia agora era a ideia de preservar e fortalecer aquela ordem multilateral criada no pós-Segunda Guerra Mundial. Os estrategistas democratas, os estrategistas republicanos, os responsáveis pela política externa do país em vários governos, no governo Clinton, democrata, no governo Bush, republicano, no governo Obama, democrata, compartilhavam, assim como em governos anteriores, uma certa visão comum de mundo herdada do pós-guerra. Isso está tudo em movimento neste momento. Por isso que é um grande debate. Por isso que esse debate é inconclusivo e a história está em curso. O que me parece que é um fato é que nenhum ator grande, capaz de moldar as condições internacionais, ou não tão grande e menor, com dificuldades para moldar, mas tendo que se adaptar, esses atores têm que ter estratégia. Sem estratégia, dificilmente, né, cada país, cada estado, cada sociedade encontrará saídas, né, para o convívio com uma ordem que nesse momento tornou-se muito mais instável. Se vai se estabilizar ou se a estabilidade vai crescer, de novo, a história segue o seu curso. Nós temos que observar e procurar minimizar riscos e potencializar oportunidades.